Bom, eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5, 5 vídeos semanais de um mesmo tema, divididos para trazer para nós elucidação, entendimento, de maneira que a gente possa meditar, praticar e transformar a nossa vida. Nós temos sempre postado os nossos vídeos às 5h05 da tarde, de segunda a sexta-feira. E o tema de hoje segue na reflexão geral, que é 5 segredos para construir a nossa vida em 2022. E o segredo de hoje é seja a resposta de Deus, seja o trabalhador nas mãos de Deus. Se você quer mudar a história, quer reconstruir, não espere que alguém faça. Faça você mesmo aquilo que está colocado às suas mãos para fazer. E eu quero voltar lá na nossa temática, né? Se você não assistiu os vídeos, eu te recomendo voltar e assistir os primeiros vídeos que nos traz até aqui. E esse de hoje fala sobre Neemias no capítulo 2, no verso 4, diz assim, quando Neemias, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu o reedifique. Ou seja, ali estava agora Neemias, não apenas compassivo e passivo diante das situações. Às vezes em torno de nós estamos esperando que as coisas se acomodem ou se refaçam por si mesmo. Neemias não. Neemias primeiramente sentiu compaixão ao relato que havia em Jerusalém, depois ele intercede a Deus, ele vai falar primeiro com quem resolve, que é Deus, e agora ele se coloca diante do rei, não porque ele pensa que ele é capaz de fazer por si só, mas por causa de uma orientação de Deus. Veja que em todo o tempo o Neemias está conectado de Deus. O Neemias foi confrontado, ou pelo menos arguído pelo rei, quando pergunta, Neemias, você está com o seu semblante baixo, você está triste por quê? E aquilo para o rei poderia ser um problema, porque havia muitas tramas dentro dos palácios e talvez o abatimento de alma de Neemias poderia significar perigo para o próprio rei. E ele chega, Neemias, o que você está abatido? Ele diz, olha, meu rei, eu queria interceder. E ele fala sobre isso, o rei pergunta, o que você quer? O que você precisa? E ele diz, se o Senhor for favorável a mim. Primeiro, Neemias fala de novo com Deus. Ele diz, orei ao Deus dos céus para responder ao que o rei estava dizendo. E ele diz, se for do teu agrado, me envie a ajudar a terra dos sepulcros do meu pai para que eu a reedifique. Ele está dizendo, eu quero ser resposta à necessidade da minha nação. Eu quero ser resposta à necessidade da minha família. Eu quero ser resposta à necessidade do relacionamento entre os meus amigos. Eu quero ser resposta à missão de Deus na minha cidade e por todas as cidades da terra. Eu quero colocar a minha vida à disposição. Ou seja, se você quer edificar, reedificar, reconstruir algo que vai durar na sua vida, é preciso que você entenda que você é a primeira resposta da sua própria oração. Muitas pessoas estão olhando para as necessidades que começam na nossa casa e se estende a todas as famílias da terra e pedimos para que Deus faça algo. Aqui não. Neemias está dizendo, me envie, eu quero me engajar, eu quero colocar a mão, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. E Neemias foi muito sábio, porque ele começou a falar com o rei a respeito de um plano. Ele buscou de Deus um plano. E às vezes a gente está esperando que as coisas aconteçam por si só. Não. Sobe ao monte do Senhor. Entra para o seu quarto. Fala com Ele. Peça para que Deus revele a sua caminhada, as mudanças necessárias, aquilo que precisa ser abandonado. Como nós vimos, Deus por vezes está sacudindo para que coisas da nossa vida sejam removidas. E muitas vezes a gente está resistindo porque não ouvimos a Deus. Mas Neemias entendeu um plano de Deus. E mais do que isso, ele se colocou a serviço do plano que Deus dera a ele, e ele com sabedoria fez as contas do que ele precisava para reedificar aqueles muros. E quando o rei pergunta para ele o que deveria ser feito, ele vai em busca de conhecer o que Deus tem para a vida dele. Esse é um momento importante da gente reconstruir, mas é importante entender quais são as ferramentas, quais são as coisas que Deus colocou na nossa vida à disposição dele para fazer a obra que ele tem para nós. Esse é um momento importante de você colocar o seu coração na presença de Deus e dizer, envia a mim. Fala com Deus, envia
a mim e traça um plano para que você possa seguir esse plano em 2022 e chegar no final bem sucedido naquilo que você fizer. Que Deus te abençoe.